Olá, me chamo Danilo Rodrigues Abreu, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e estou aqui para falar sobre um projeto referente à disciplina Processamento de Imagens. O projeto é referente a operações morfológicas de dilatação, erosão, abertura e fechamento. O projeto foi solicitado pelo professor Dr. Tácito Trindade de Araújo aos discentes do sétimo período do curso de Ciência da Computação. E aqui temos um sumário da descrição do nosso projeto. Primeiro temos a descrição do nosso projeto, que o projeto foi desenvolvido com a tecnologia linguagem de programação Python 3.9.5 e as bibliotecas Perl e NumPy. Ele tem o intuito de implementar um código que permita a interação do usuário com a escolha de um elemento estruturante que receba uma imagem de entrada, e a saída do algoritmo será resultante da aplicação do elemento estruturante para as operações de morfologia de dilatação, ou erosão, ou abertura ou fechamento. Sobre a implementação das funcionalidades diversas do projeto, nós temos a funcionalidade inicial de conversão da imagem em escala de cinza, onde a gente vai receber do usuário o nome da imagem e no código vamos abrir a imagem referente àquele nome e converter aquela imagem para escala de cinza. Aqui nós temos uma imagem muito conhecida no âmbito da disciplina processamento de imagens, e aqui temos o resultado da operação de conversão em escala de cinzas dessa imagem. Temos também a linearização ou binarização. Na morfologia, antes de aplicar as operações de erosão e dilatação em imagens, faz-se necessário aplicar a linearização nessas. O método que nós definimos para realizar a linearização é o def aplicar linearização de imagem, recebendo como parâmetro a imagem já convertida em escala de cinza, e nós fazemos o processo de linearização nela, que basicamente a linearização consiste em separar uma imagem em regiões de interesse e não interesse através da escolha de um ponto de corte. Essas regiões podem ser representadas por pixels pretos e brancos, e os métodos mais simples de linearização utilizam um único ponto de cor. No projeto é feita, como eu já falei, a conversão da imagem em níveis de cinza para uma imagem com representação binária de dois tons, preto e branco. Nesse processo de conversão, esse processo de conversão é importante para alguns objetivos, tais quais identificar os objetos e separá-los do fundo da imagem. Quando analisar a forma da imagem, é mais importante do que a intensidade dos pixels, e apresentar a imagem em dispositivo de saída que tem somente um bit de resolução de intensidade, como por exemplo um dispositivo de 2 níveis, como uma impressora. Aqui nós temos a nossa imagem em tons de cinza, e aqui temos o resultado da linearização nessa imagem, que é nossa imagem linearizada, onde ela apresenta apenas dois tons, o preto e o branco. E agora sobre a implementação dos requisitos solicitados pelo docente para a implementação do projeto. Temos que, antes de falar sobre as operações de erosão, dilatação, abertura ou fechamento, temos que ter em mente que o comprimento de uma erosão é o mesmo que uma dilatação do comprimento da imagem pelo elemento estruturante refletido, tal que temos que a dilatação expande a imagem e a erosão a reduz. A erosão e a dilatação não são transformações inversas. Por exemplo, se a gente pegar uma imagem e aplicar nela a operação de erosão e em seguida a operação de dilatação, o resultado não é aquela imagem inicial. Em vez disso, o resultado será uma versão simplificada e menos detalhada da imagem original. E temos também que a erosão e a dilatação são operações duais. Agora, sobre erosão, temos que a primeira operação básica da morfologia matemática é a erosão de imagens. Ela é baseada na erosão do solo, na qual o solo é corroído e desgastado por diversos fatores naturais e provocados. Na erosão de imagens são corroídos os limites do objeto em primeiro plano. Como as imagens estão em dois tons,
o preto e o branco, graças à aplicação do processo de linearização, a erosão afeta o tom branco da imagem, fazendo desgaste desse mesmo. No nosso projeto, a aplicação da erosão é referente ao tom branco da imagem. A erosão vai desgastar aquela parte branca da imagem. Os efeitos da erosão são diminuir partículas, eliminar componentes menores que os elementos estruturantes, aumentar os buracos e permitir a separação de componentes conectados. No nosso projeto para aplicar a erosão, nós definimos a seguinte função: def aplicar erosão na imagem, recebendo como parâmetro a imagem. Essa imagem que é recebida como parâmetro já está linearizada e então aplica-se nessa imagem a operação de erosão e a imagem já erodida é retornada. O resultado obtido ao aplicar a erosão é o seguinte: temos aqui na esquerda uma imagem já linearizada e na direita temos o resultado da imagem que sofreu a operação de erosão. Percebe-se que as partes brancas da imagem meio que deu uma encurtada no seu tamanho, porque a extremidade é a parte mais de fora desse J, o J é a parte branca, então a parte mais de fora desse J, vamos assim dizer, os pixels mais de fora foram corroídos. Dessa forma a imagem ficou menor, o J ficou menor, ele deu uma leve diminuída. Na dilatação temos que um elemento pixel é 1 se pelo menos um pixel sobre o kernel for 1. Basicamente na dilatação nós vamos ter o aumento da região branca da imagem. Assim, aumenta a região branca na imagem ou o tamanho do objeto em primeiro plano aumenta. Normalmente em casos como remoção de ruídos, é aplicada a erosão e em seguida aplicada a dilatação. Por quê? A erosão remove os ruídos brancos, mas também encolhe nosso objeto, encolhe a parte branca do nosso objeto. Então, aplicamos a dilatação para aumentar o objeto, meio que trazendo ele próximo ao tamanho que ele estava antes da aplicação da erosão. Como o barulho se foi ao aplicar a erosão, ele não voltará quando aplicar a dilatação, mas nossa área do objeto aumentará. Também é útil para unir partes quebradas de um objeto. Temos que os efeitos da dilatação são aumentar as partículas, preencher os buracos negros e conectar grãos próximos. No nosso projeto para ser possível a aplicação da operação de dilatação, implementamos a seguinte função: def aplicar dilatação na imagem, recebendo como parâmetro a imagem. Essa imagem já é uma imagem linearizada. Então, pegamos essa imagem, aplicamos o processo de dilatação e retornamos a imagem. O resultado obtido no processo de dilatação é o seguinte, e aqui na esquerda temos a nossa imagem linearizada e na direita temos a imagem que sofreu a dilatação. Percebe-se que a parte branca da imagem aumentou de tamanho. Os pixels, basicamente a parte branca da nossa imagem aumenta. E agora sobre a abertura. A abertura é a operação morfológica que consiste em aplicar a operação de erosão seguida da operação de dilatação. Ela é útil na remoção de ruído branco, como eu já expliquei acima. E para a aplicação no nosso projeto da abertura, nós definimos a seguinte função: def abertura, recebendo como parâmetro a imagem. Recebe como parâmetro a imagem, já linearizada pela função aplicar linearização na imagem, e então aplica-se a operação de erosão nessa imagem e posteriormente, já na imagem resultante da erosão, aplica-se a operação de dilatação nessa imagem e a retorna. O resultado obtido ao utilizar a função de abertura é o seguinte: temos aqui a nossa imagem linearizada, percebe-se que temos alguns pontos brancos na nossa imagem.
que não fazem parte não faz parte do J, ou seja, alguns ruídos. Então a gente aplica a erosão, que a erosão, e em seguida aplicamos a dilatação. Com isso, nós temos essa imagem resultante com a imagem na qual nós removemos os ruídos brancos da imagem. Sobre o fechamento. O fechamento é a operação morfológica que consiste em aplicar a operação de dilatação seguida da opção de erosão. Ele serve para remover ruídos dentro dos objetos em primeiro plano ou pequenos pontos pretos no objeto. Para aplicar a funcionalidade dentro do projeto referente à operação morfológica de fechamento, foi definida a seguinte função. A função é def fechamento imagem, onde a gente recebe como parâmetro a imagem já linealizada e então aplica-se a operação de dilatação nessa imagem e posteriormente, já na imagem resultante da dilatação, aplica-se a operação de erosão nessa imagem e a retorna o resultado obtido, e esse é o resultado obtido ao aplicar o fechamento na imagem. Temos aqui a nossa imagem, onde temos a nossa parte branca, o J, e é perceptível que dentro do J temos alguns pequenos ruídos pretos, alguns pontos pretos dentro do nosso J. E ao aplicar a operação morfológica de fechamento, temos que o resultado, a imagem resultante dessa operação é o nosso J sem mais os ruídos pretos. E agora eu vou falar um pouco sobre a interação do usuário com o projeto. A interação do usuário com o projeto acontece da seguinte forma. Primeiro, o usuário, ao executar o projeto, digita o nome da imagem que ele deseja manipular. É importante lembrar que a imagem escolhida deve se encontrar dentro da pasta imagens do projeto. Se o usuário quiser manipular não só as imagens que já estão lá dentro da pasta, o usuário pode baixar novas imagens e adicioná-las nesta pasta. E após o usuário digitar o nome da imagem que ele deseja manipular, o usuário agora deve digitar o número relacionado à operação que ele deseja realizar com a imagem. A opção 1 será aplicada a linearização na imagem e será impressa na tela a imagem original, a imagem em escala de cinza e a imagem linearizada. A opção 2 será aplicada a dilatação na imagem e será impressa na tela a imagem em tons de cinza, a imagem linearizada e a imagem dilatada. Na opção 3 é aplicada a erosão, com isso vai ser impressa na tela a imagem em tons de cinza, a imagem linearizada e a imagem que sofreu erosão. Na opção 4 é feita a abertura da imagem, que basicamente também vai mostrar a imagem em escala de cinza, também vai mostrar a imagem linearizada e por fim vai mostrar a imagem que sofreu a operação de abertura e por fim a opção 5 que faz o fechamento da imagem, que basicamente vai mostrar a imagem em escala de cinza, a imagem linearizada e por fim a imagem que sofreu o processo de fechamento. A realizar esses dois passos, como já falei anteriormente, é que fala só sobre o que vai ser impresso na tela. E sobre a execução do projeto, temos que o código-fonte do projeto se encontra no meu repositório do GitHub, por meio deste endereço. E para executá-lo são necessários os seguintes requisitos. Temos necessário o Python 3.9.5, ou se já existia um superior na data que for usar esse projeto, a biblioteca Perl e a biblioteca NumPy. E para instalar as dependências necessárias e executar o projeto, temos essa sequência de passos. Primeiro, é necessário instalar a biblioteca Perl com esse comando, depois instalar a biblioteca NumPy com essa linha de código e por fim executar dentro da pasta principal do projeto o nosso projeto com o comando python projeto.py. E por fim esse é o nosso projeto. Temos aqui a importação das bibliotecas necessárias. Aqui a gente cria uma classe chamada pixel imagem que ela
vai ter um objeto, temos os atributos pixel x e o pixel y, e aqui temos o nosso método abrir uma imagem escolhida. Através desse método, o usuário passa para a gente o nome da imagem e nós pegamos e abrimos a imagem e retornamos essa imagem para uma variável. Tem o método convertendo imagem em escala de cinza, que basicamente é o que vai permitir-nos transformar a imagem que nós recebemos como parâmetro em uma imagem em escala de cinza através desse código imagem.convert, passando o parâmetro L. E temos aqui o nosso método de aplicar a linearização na imagem, que basicamente, como eu já expliquei anteriormente, ele vai receber uma imagem como parâmetro, essa imagem já vai estar convertida em escala de cinza e, por fim, ele vai retornar essa imagem já em 2 tons, preto e branco. Temos aqui o método aplicar dilatação na imagem, onde ele recebe uma imagem já linearizada e aplica a dilatação nessa imagem, por fim, retorna a imagem através desse método. Ele aplica dentro nesses 2 loops aqui, ele manipulando alguns pixels específicos da imagem, a gente consegue transformar aquela imagem linearizada, a gente consegue fazer com que aquela imagem linearizada sofra a dilatação e por fim retornamos a imagem dilatada. Temos aqui o aplicar erosão na imagem, que é o nosso método função. Normalmente depende do paradigma que está sendo usado. Quando se trata de programação funcional, a gente chama de função. Programação orientada a objetos, a gente chama de método. Mas aqui eu vou falar função. Da agora para frente eu vou falar função. Aqui na nossa função aplicar erosão na imagem, a gente recebe a imagem já linearizada. E basicamente aqui nesses loops, analisando os pixels da imagem, a gente consegue aplicar erosão nessa imagem, nesses 3 loops, e por fim, nós retornamos a nossa imagem já aplicado nela a erosão. Por fim, temos aqui, temos aqui a nossa função de abertura, que basicamente ela vai receber uma imagem como parâmetro, essa imagem já está linearizada, e aplicamos nessa imagem inicialmente a erosão e posteriormente na imagem que já sofreu erosão aplicamos a dilatação e retornamos essa imagem resultante o resultante dessas 2 operações. E temos aqui a nossa função fechamento, que também vai receber uma imagem já linearizada e nessa imagem vai ser inicialmente aplicada a função de dilatação nessa imagem e posteriormente vai ser aplicado nessa imagem que sofreu a dilatação a operação de erosão. E por fim nós retornamos o resultante essa imagem resultante dessas 2 operações. Aqui temos a nossa função menu, que basicamente nos permite a interação com o usuário, onde aqui eu só estou limpando o console para ficar mais organizado. E aqui essa variável recebe do usuário o nome da imagem que o usuário deseja manipular. É importante lembrar que o usuário tem que digitar a imagem com a extensão da imagem. Se, por exemplo, o nome da imagem for J, digitar J, ponto, a extensão da imagem, que, se eu não me engano, no nosso projeto o J é .png. Aqui a gente recebemos o nome da imagem e aqui nós recebemos qual operação o usuário quer aplicar na imagem. Então, se ele digitar 1, o que vai ser aplicado na imagem será a linearização da imagem. Se ele digitar 2, então será aplicada a dilatação na imagem. E agora que nós já temos o nome da imagem e a opção que deseja ser aplicado nela, aqui é só para tratar um problema de exceção, caso o usuário digite um nome de uma imagem que não se encontra dentro da nossa pasta, para não finalizar a execução do projeto, a gente faz um pequeno tratamento de exceção. E aqui a gente está analisando as opções que o usuário digitou. Se ele digitou 1, então acontecerá isso. Primeiro eu vou mostrar a imagem original, e depois eu vou converter a imagem em escala de cinza, vou mostrar a imagem convertida em escala de cinza e depois eu vou aplicar a linearização. E aqui no final eu vou mostrar a imagem que sofreu aquele processo, que no caso foi a linearização.
Se a opção for 2, eu vou mostrar a imagem. Eu vou aplicar a limitação na imagem, depois eu vou aplicar a dilatação na imagem. Se a opção for 3, vai ocorrer a erosão. Se a opção for 4, vai ocorrer a abertura. Se a opção for 5, vai ocorrer o fechamento. E basicamente, se o usuário digitar alguma opção que não se encaixa no nosso contexto, se ele digitar, por exemplo, 6, ou se não digitar A, B ou qualquer outra coisa, basicamente vai ser impresso no console a opção inválida. Pressione Enter para tentar novo. Aí eu aciono mais uma vez o nosso método menu. Dessa forma, meio que nunca se encerra a execução do projeto, até o usuário finalizar a execução do projeto. E basicamente é isso. Agora vamos colocar o projeto para funcionar. A gente pode ir no console e dar o comando Python e o nome do nosso arquivo, projeto.py. Certo, agora a gente vai digitar o nome da imagem que a gente deseja manipular. Eu vou dar só uma filadinha aqui para lembrar o nome das imagens. j.png. j.png. E agora eu quero aplicar erosão nessa imagem, então eu vou na opção 3. Aqui é mostrada a imagem original, depois a imagem linearizada e a imagem que sofreu a erosão. Temos a imagem original, a imagem linearizada e a imagem que sofreu erosão. É perceptível que a parte branca da imagem, o J, ele diminuiu. E agora também nessa imagem eu vou aplicar agora a dilatação, que é a opção 2. Com a dilatação temos a imagem original, a linearizada e a dilatada. Aqui a original, a linearizada e a dilatada. Percebe-se que o J, que a parte branca da imagem, aumentou. O objeto em si aumenta. E agora, se eu quiser aplicar um processo de abertura na imagem, eu vou só dar mais uma filada para ver o nome da imagem. J para abertura. Eu vou botar o J para abertura, que é basicamente uma imagem que tem uns ruídos brancos nela, e eu vou aplicar a abertura para remover os ruídos brancos. Abertura. Aqui temos essa imagem com ruídos brancos no fundo, a linearizada e o resultado final, que é a imagem que sofreu o processo de abertura, onde não é mais visível os ruídos brancos. Note que a imagem original tinha ruídos brancos, na linearização os ruídos brancos continuam, e por fim, na imagem que sofreu a abertura, os ruídos brancos são removidos. E por fim, se eu quiser aplicar fechamento, eu vou pegar aqui uma imagem para fechamento.png, aí aplicar o fechamento. Temos a nossa imagem, a imagem linearizada e a imagem onde foi aplicado o fechamento. Note que os ruídos pretos sumiram. Aqui na nossa imagem, nessa imagem nós temos que ela tem uns ruídos pretos dentro do objeto branco. E ao aplicar a linearização, continuou a existência desses ruídos brancos, até porque a linearização só vai converter a imagem em converter a imagem em 2 tons. Mas basicamente a nossa imagem inicial basicamente só tinha 2 tons, então meio que não se altera quase nada. E por fim temos a aplicação do fechamento, onde é removido da nossa imagem os ruídos pretos dentro do objeto branco. Dessa forma, o nosso J agora não tem mais nenhum ruído preto. E esse é o projeto no qual é aplicado as operações de morfologia de dilatação, erosão, fechamento e abertura. E basicamente é isso que eu tenho para mostrar hoje.